ponto. Inicia-se a caminhada em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Além da caminhada, se conquistar a morte. Ele próprio carregava a cruz em silêncio. Vamos! Vamos, Zezinho! Uma pesada cruz de madeira, cruz nós construímos com nossas mãos. Pior, construímos e Vamos, Zé! Mais rápido! todo o peso dos nossos pecados. Será que as nossas obras são tão pobres que não teriam algo diferente a apresentar a Cristo, senão uma cruz? Irmãos, que ainda hoje continuam a fabricar a morte, a construir ódio e vingança. Mãos que ainda hoje matam, condenam, julgam, apedrejam e desordem. Será que estamos sendo melhores do que a geração que condenou Jesus? Mãos que o Senhor nos deu para tocar e para colher, para construir prédios e estendê-la a quem precisa. Mãos que devem agir com paz, amor, perdão e fraternidade. Mãos que devem cuidar, salvar e abençoar. O que você tem feito? Como você tem agido? Você tem oferecido suas mãos em nome de Cristo? Já estendeu sua mão para alguém? Ao longo desse percurso, cansado, oprimido e torturado pelo peso da cruz, Jesus cai. Jesus cai como todos nós caímos e não temos vontade de levantar, mas não podemos deixar o desânimo e a depressão tomarem conta da nossa vida. Jesus levanta e continua. E nos mostra que devemos fazer o mesmo. É preciso recobrar a esperança e levantar diante das dificuldades. Uma mão de Cristo segurava o peso enorme da cruz. A outra foi de encontro ao chão. Uma mão abraçava a cruz de meus erros, enquanto a outra tocava e feria espiritualmente na terra seca e pedregosa. Qual das duas mãos era mais importante? Aquela que segurava a cruz ou aquela que tocava o chão quente? Ambas são mãos do amor. Senhor, aqui estão as minhas mãos. Peço que me dê força para abraçar minha cruz e força para levantar a primeira queda que aconteceu. Mãe e filho se encontram e se abraçam em meio à dor. Eles tudo partilham, até a cruz, até o fim. Sem palavras, a dor leva-nos a compartilhar este momento sofrido expresso em seus rostos. Filho! Existe dor mais profunda do que a de uma mãe que vê o seu filho levado à morte? Numa sociedade onde os direitos da mulher não existem, Maria consegue transpor os soldados e chegar até perto de seu filho. As mãos da mãe vão ao encontro das mãos do Divino Filho. São mãos humanas que encontram mãos divinas. As mãos da mãe secam o suor e o sangue do filho. As amorosas mãos aflitas tocaram a cruz como que tentando ajudar o filho. Ela foi capaz de dar ânimo e força a Jesus, de maneira sábia e ao mesmo tempo de maneira amorosa. Muitas mulheres ainda sofrem por causa de seus filhos e são entregues à crueldade e o mundo de competição, desemprego, violência, drogas, prostituição. Ainda hoje existem muitas Marias, mães, esposas, trabalhadoras que buscam o melhor para seus filhos e lutam pela dignidade humana e pela paz. Será que valorizamos a nossa família como deveríamos? O que temos feito para os nossos pais? Estamos cuidando das pessoas que Deus nos confiou? Como mãe, estou me espelhando em Maria?
sobre nós, vossos filhos, vossas mãos protetoras, enxugar nossa dor, saciar a fome do vosso povo. A humanidade precisa desses gestos carinhosos no caminho do Calvário. Sai daí, mulher! Sai! Enquanto levavam Jesus para ser crucificado, e vendo que Cristo se desfigurava com tanto sofrimento, os soldados procuraram alguém na multidão. Para ajudar Jesus a carregar a cruz. Escolheram Simão de Cirene, o camponês. No início, ele reluta, com receio de que algo lhe aconteça, mas acaba cedendo e fornece ajuda importante na caminhada de Jesus. Agora entram em cena as mãos de um desconhecido. Talvez Jesus nunca o tenha visto. Quem sabe? Simão, homem do campo, mãos sujas, calejadas, sofridas. E lá se foi Simão. Prostrou-se diante de Cristo. Encarou o desconhecido, tomou-lhe a cruz. As mãos do Divino Mestre e as mãos de Simão de Cirene seguravam agora a mesma cruz. As mãos do homem socorrem as mãos de Cristo, porque elas não aguentavam mais o peso da cruz. Enquanto muitos se mantinham passivos à beira do caminho do Calvário, simplesmente contemplando aquelas cenas terríveis, Simão teve a coragem de agir diante daquela multidão. E hoje, como são para Jesus verdadeiros sirineus? E qual seria a nossa escolha diante dessa cena? Será que nos colocamos a serviço dos nossos irmãos? Será que reconhecemos Jesus nas pessoas? Imaginemos quantas pessoas esperam por nossa ajuda, pois não aguentam mais carregar a sua cruz. A coroa de espinhos, as pedras, o peso da cruz e as torturas desfiguram o rosto de Jesus. Uma mulher que assistia à passagem de Jesus se comove ao ver a cena e decide limpar e enxugar a face tingida de sangue. Verônica, uma mulher forte e destemida, entre tantas mulheres oprimidas, chega até o Senhor e fica gravada em seu sudário com o rosto transfigurado do Mestre.
estava em meio à humilhação. As mãos da desconhecida, num gesto de amor, estenderam até a face do Cristo do lenço branco para recolher o suor e o sangue que escorria. Saberia Verônica quem carregava aquela cruz? Quantas vezes em nossa caminhada não estamos à espera de mãos combatentes? Quantas vezes não estamos aguentando mais e rezamos para que pessoas assim possam nos orientar nas dificuldades que a vida nos traz? As mãos dessa mulher, através de um gesto simples, foram essenciais para que Jesus pudesse continuar. Mãos que muitas vezes não aparecem na vida das pessoas. Será que nós estamos dispostos a ajudar pessoas de quem não sabemos o nome? Pessoas que não sabemos de onde vêm e para onde vão, mas bem sabemos que são nossos irmãos. Pessoas que estão ao nosso redor constantemente, que certamente precisam do nosso gesto de amor. Os soldados avançam sobre Jesus com a intenção clara de violência, mas ele não reage, cordeiro manso e indefeso diante da brutalidade humana. É lançado ao chão sobre a cruz. De longe se veem as mãos dos soldados golpeadas pelo martelo. Os pregos começam a rasgar as mãos e os pés de Cristo. O lugar onde crucificaram Jesus era chamado Calvário. O grito sofrido de Jesus assume em si mesmo o grito e a oração dos crucificados de todos os tempos. A Páscoa é um momento muito oportuno para pensarmos em como estamos rezando. As nossas orações refletem aquilo que somos e aquilo que realmente ocupa o centro da nossa vida. Após agonizar ao meio-dia, o sol parou de brilhar e a escuridão cobriu a terra até as 3 horas da tarde. Após tanto sofrimento, Jesus viu que chegou a hora de cumprir toda a vontade do Pai. Ao pé da cruz estavam todos aqueles que acreditam nele. Jesus sofreu aquilo que nós deveríamos ter sofrido. Venceu tudo aquilo que nós deveríamos ter vencido. Mas, talvez, não tivéssemos suportado o peso da cruz. Inclusive, muitas vezes, recusamos a nossa cruz em algum momento da vida, seja no início, no meio ou no final da caminhada. Mas, ele foi forte e entregou, e se entregou a ela. Ao contemplar o crucificado, vemos o Senhor que dá a vida, o Rei vitorioso. Assim como os filhos de Israel estavam presos no Egito e o Senhor os livrou, assim Deus enviou seu Cordeiro Pascal, Jesus, para nos livrar do pecado. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa fé permite contemplar o mistério da cruz na sua integridade. Somos convidados a nos guiarmos pelo fundamento de que a cruz é evento de salvação.